Muito bem, de volta aí com o nosso segundo bloco aqui sobre o direito constitucional, concurso aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, banca Consulplan. Eu sou o professor Geraldo Andrade, já trabalhamos aí no primeiro bloco, vamos dar continuidade aqui à nossa sequência. Antes de darmos continuidade à sequência, eu gostaria inclusive de responder aqui uma pergunta no intervalo que nosso amigo Edmilson, ele fez antes do início das aulas, agora no intervalo ele até me remeteu a pergunta novamente. Eu penso que a maioria de vocês já deve ter recebido um WhatsApp que fala aqui sobre o voto branco e o voto nulo. Certamente, né, se na sala aqui alguém, além do Edmilson, mais alguém recebeu esse WhatsApp, que fala nesse WhatsApp, fala que se mais de 50%, na verdade o WhatsApp fala até em 51%, tá? Se 51%, tá? Votar branco, nulo, a eleição é anulada e aqueles parlamentares não vão mais poder participar do próximo processo eleitoral. Gente, isso tudo é mentira, tá bom? Na verdade, essas mensagens, essas correntes de WhatsApp costumam fazer um grande desserviço para a população. Voto branco e nulo. Qual a diferença do voto branco para o voto nulo? O voto branco significa que você está consentindo com a atual administração. O voto nulo é um voto de oposição, de protesto, de revolta, significa que você discorda. Tanto o voto branco, Edmilson, quanto o voto nulo não são computados. Então, se todo mundo votar branco e nulo, uma única pessoa votar no candidato, ele é eleito. Não tem nada disso de cancelou a eleição, vai cancelar se mais de 51 ou mais de 50 mais um. Não existe isso não, tá bom, pessoal? Isso aí, na verdade, é tudo mentira. Muitas vezes parece que uma dessas correntes que eu recebi colocava até como se quem tivesse escrito essa mensagem lá fosse aquele juiz lá do Paraná, Sérgio Moro. Isso tudo é mentira, não existe isso nada não, tá bom? Então vocês podem desconsiderar, voto branco, voto nulo, não conta para o processo eleitoral, é só voto válido, tá bom? Olha aqui, voltando então, composição aqui do poder legislativo. Estou fazendo um gráficozinho aqui, composição mínima e composição máxima. Olha que interessante, olha lá, Câmara Municipal. Você tem Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal. Professor, por que você não vai falar sobre o Senado Federal? Senado Federal, vocês, né, todo mundo viu aqui que são 3 representantes. Tá? A Câmara dos Deputados, qual que é o mínimo por cada estado? 8. Lembra disso? Qual que é o máximo para cada estado? 70. Pule a Assembleia Legislativa, tá? Vocês vão me ajudar a chegar a esses dados aqui, esses valores. Câmara Municipal, a Constituição lá no artigo 29, inciso 4, vai dizer que a Câmara Municipal é composta de no mínimo 9 e no máximo o quê? 55 representantes. Eu falei para vocês que a Câmara Municipal de Belo Horizonte é composta de quantos representantes mesmo? 40, não, 55, eu disse que a Câmara Municipal de Belo Horizonte é composta de quantos vereadores? 41 vereadores, tá bom? Nós vamos explicar como é que se dá esse processo eleitoral. Agora, olha que interessante, a Assembleia Legislativa, eu disse para vocês que se tem se tem até 12 representantes no Congresso Nacional, você multiplica por 3. Então, na Assembleia Legislativa, qual vai ser o mínimo? 24. Não é isso? Que é o mínimo possível. Nenhuma Assembleia Legislativa tem menos de 24 representantes, que é 3 vezes 8. 24. E o máximo? Olha, acima de 12, você não soma 24? Tá? Se o máximo aqui no Congresso Nacional é 70, você vai fazer 70 mais 24. Então, o máximo vai ser quanto, então? 94. Vocês entenderam? Vou repetir.
Mínimo está expresso na Constituição. Câmara dos Deputados, 8, no máximo 70. A Constituição também fala que no mínimo Câmara Municipal, 9, no máximo 55. Mas a mesma Constituição fala que a Assembleia Legislativa, até 12 representantes, é um macetinho, né? Até 12 representantes, você multiplica por 3, tá bom? Sendo que acima de 12 representantes, você soma 24. Consequência disso, se o mínimo é 8, 8 vezes 3, 24. Aqui 70 o máximo, mais 24, 94. Tá bom? Olha que interessante. Como que se dá essa composição, tá? Como se dá essa composição? Nós temos dois sistemas. Isso? Nós temos o sistema bicameral, certo? Que é no âmbito da União, que é formada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E nós temos o sistema unicameral. O sistema unicameral, ele existe tanto nos estados, quanto nos municípios e no Distrito Federal. Então, no âmbito da União, bicameral, 2 casas, tá bom? No âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal, unicameral, uma única casa. Porém, uma única casa, mas para você aprovar qualquer projeto de lei, você precisa de ter aprovação em 2 turnos de cada casa. Tudo bem? Então, município de Belo Horizonte, para aprovar qualquer projeto de lei, nós vamos ver mais à frente depois, tá? Que precisa aí, unicameral, né? Só a Câmara Municipal, mas precisa de passar aí em 2 turnos, tá bom? Aprova numa casa, depois aprova novamente, tá? Na mesma casa, independentemente de se com ou sem emenda, tá bom? Agora é o seguinte, esse acesso aqui, essas casas, é interessante pensar o seguinte, para se ter acesso aqui, como que é que se dá o processo eleitoral? Como é que se dá o sistema eleitoral aqui? Bom, tanto na Câmara dos Deputados, quanto os deputados estaduais, quanto os vereadores, o sistema eleitoral, ele é o quê? Ele é proporcional. Então, você coloca assim, aqui, coloca assim, Câmara dos Deputados, tá bom? Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, nós temos o quê? Sistema o quê? Sistema proporcional. E já explico. Proporcional. Para eleição, aí já no âmbito do Executivo e mais uma aqui no âmbito legislativo. Por exemplo, Senado Federal, que é do Legislativo, mas também para eleição do chefe do Executivo no âmbito federal, presidente da República, presidente e vice, tá? Para eleição do governador, para eleição do prefeito, o sistema é o quê? Majoritário. Sistema majoritário. O que significa o sistema proporcional? O que significa o sistema majoritário? Bem, sistema majoritário é eleito, tá? Aquele que obtiver maior número de votos, tá? Sistema proporcional, nem sempre aquele que obtém o maior número de votos será o eleito, tá? Não faz sentido aqui eu ensinar para esse concurso de vocês como que se dá o cálculo lá da equação, porque não vai cobrar esse conteúdo para vocês, tá? Mas pode ser que um candidato seja mais votado, nem por isso ele é eleito. Por quê? Porque depende do coeficiente partidário, da representação,
tá, daquele partido na casa, beleza? Lembrando que esse sistema majoritário, ele divide em dois. Você tem o seguinte, vocês têm um sistema majoritário simples, e você tem o chamado sistema majoritário absoluto. O que é esse sistema majoritário simples? Ele se aplica nos municípios menores, nos municípios com um contingente eleitoral abaixo de 200 mil eleitores. Então, nos municípios, com menos de 200 mil eleitores. Tá claro? Então, pense só. Você pensa um município pequeno, Martim Campos mesmo, tem 13 mil eleitores. Lá nós não temos segundo turno. Sistema lá para eleição lá do prefeito, bom, o sistema é majoritário. Mas é majoritário o quê? Simples, tá bom? Por quê? Porque o município tem menos de 200 mil eleitores. Então, se tem menos de 200 mil eleitores, é eleito aquele mais bem votado. Ah, mas e se ele não atingiu, a maioria absoluta dos votos? Não tem importância. Não vai haver segundo turno. Tá claro isso? Agora, municípios maiores, por exemplo, Belo Horizonte tem uma população de 2 milhões e mil eleitores. Vocês guardarem essa quantidade dessa população, 2 milhões e 500 mil eleitores. Pessoal, por que você falou guardou? Porque isso é importante para vocês. Tá bom? Nós vamos ver depois. Quando a gente for falar sobre a iniciativa popular, que é um dos legitimados para apresentar projetos de lei, é o povo, E, no caso do âmbito municipal, exige-se, no mínimo, 5% do eleitorado. E quanto que é 5% do eleitorado, no caso do nosso município de Belo Horizonte? É 5% de 2 milhões e 500 mil. Você sabe quanto que dá isso aí? Dá, sabe quanto, mais ou menos? Dá mais ou menos 125 mil eleitores, é isso mesmo? 5%? 5% de 2 milhões e 500, certo? Então, assim, é muita coisa. Agora, existem municípios que, pequenos, 5% às vezes é fácil de atingir. Desde já, eu já adianto para vocês o seguinte, que esse sistema, essa iniciativa popular, na verdade, na prática, gente, isso não existe não, viu? Sabe quantas leis que até hoje, no Brasil, se conseguiu aprovar através de iniciativa popular? Somente 3. E eu vou falar para vocês, no âmbito da União, tá? Essa iniciativa popular, para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós temos mais, se for uma lei de âmbito federal, lei da União, no Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Se for apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, no âmbito da União, exige-se 1%. Aí você fala, 1% é moleza. Gente, 1%, mais de 2 milhões de assinaturas. É coisa demais, tá? Inclusive, se vocês quiserem apresentar um dia um projeto de lei, de duas uma. Você vai, na verdade, se candidatar a um cargo na Câmara Municipal, vamos imaginar que é uma lei municipal que você tem interesse. Você vai candidatar ao cargo, que você sendo vereador, você pode apresentar lá projeto de lei, tá? O vereador sozinho só não tem legitimidade para apresentar uma emenda
à lei orgânica do município, que depois eu vou falar quem são os legitimados. Que para apresentar uma emenda à lei orgânica do município, precisa ter, no mínimo, 1/3 da Câmara Municipal. Vocês estão vendo por que é importante saber lá qual que é a composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte? 41? Qual que é 1/3 de 41? Ou seja, 14. Então, para se propor um projeto de emenda à lei orgânica do município, você trabalha com esse quórum. 1/3. 1/3 de 41, 14. 14 mesmo, não é isso? É 14, porque se fosse 13, daria 39. 14. 14, no mínimo 14 representantes para poder apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica. Agora, já você tem duas opções, então. Uma que eu falava para vocês, se candidatar, se tornar vereador. A outra opção, sabe qual que é? Procurar um vereador e dizer, olha, eu quero apresentar um projeto de lei. Tá? Tenho a seguinte proposta, né? Tenho a seguinte ideia, eu queria isso, né? Eles, na verdade, até gostam. Tá bom? Por quê? Porque aquilo, se for uma ideia boa, eles vão encampar aquilo. Tá? Se for fazer, no caso dos municípios, for fazer lei de iniciativa popular, gente, é muito difícil. Essa iniciativa popular, isso foi criado na época da Constituição de 88, foi criado porque a ideia da ditadura militar, o povo não tinha vez. Mas primeiro que é o seguinte, o povo não tinha vez antes da ditadura militar, pós-ditadura militar também não tem vez. Por quê? Porque nós não temos um espírito de cidadania. Além de não termos esse espírito de cidadania, 5% do eleitorado é coisa demais. É muito mais fácil você procurar um vereador, entendeu? E mais, no âmbito da União, houve projetos de lei que foram apresentados que eles foram simplesmente encampados por parlamentares. Por exemplo, quando a Glória Pérez, aquela atriz, teve uma filha assassinada, Daniela Pérez, né? Ela e a Rede Globo, eles mobilizaram, fizeram um projeto de lei de iniciativa popular para colocar o homicídio como crime hediondo. A lei dos crimes hediondos, a lei 8.072, de 1990. Então, em 1994, em 93, né, que eles começaram, em 1994, foi aprovada uma lei que era de iniciativa popular inicialmente, mas o que acontece? O parlamentar foi encampou aquilo depois que já tinha sido apresentado, e eles podem fazer isso. Tá? Muitos fazem por oportunismo, outros fazem porque falaram, uma ideia boa, ele deixa aquele projeto, deixa de ser de iniciativa popular, a partir do momento que o parlamentar encampa, entendeu? Então essa lei que reformou a lei dos crimes hediondos lá, chamada Lei Glória Pérez, né, referência à mãe da atriz assassinada, não é de iniciativa popular. Ah, mas milhões de pessoas, né, assinaram petição e tal. Pois é, mas o parlamentar, um ou mais parlamentares encamparam. Da mesma forma, gente, projeto de lei, um parlamentar sozinho pode apresentar um projeto, mas pode, na verdade, tem muitos oportunistas que em cima disso, eles vão o quê? Assinar aquele projeto em comum. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4? Pode. Ah, lá, meu projeto de lei foi depois, né, para a próxima eleição, né? Meu projeto de lei foi aprovado e fez isso e tal, tá bom? Agora, no âmbito municipal, é mais difícil legislar do que no âmbito da União, tá bom? Mas nós vamos ver depois. Volta aqui, gente. Maioria simples, então, só tem um turno. Pouco importa se atingiu maioria ou não. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, um turno. Já que maioria absoluta, acontece aqui nos demais casos, né? Acima, aqui municípios aqui, acima de 200 mil eleitores e no restante do Brasil, tá bom? Então, uma eleição, por exemplo, para um governador, sempre vai ter, se ele não atingir, se nenhum candidato atingir maioria absoluta, sempre vai ter um segundo turno. Tá?
eleição para presidente da República, sempre poderá haver aí um segundo turno, tá bom? Já nos municípios com menos de 200 mil eleitores, às vezes, né, se resolve tudo, na verdade, aí num único turno, tá bom? Agora, o seguinte, já que eu falei para vocês aqui desse sistema, né, sistema majoritário, sistema proporcional, é importante se ater também ao seguinte, vamos fazer um gráficozinho aqui da questão das idades aqui, isso está lá no artigo 14 da Constituição, para se ter acesso aos cargos, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó, Câmara dos Deputados, vamos fazer um gráfico, tá? Câmara dos Deputados, tá? Assembleia Legislativa, não, em vez de a gente colocar aqui em cada casa, vamos colocar os próprios cargos. Vamos fazer o seguinte, porque aí a gente pode misturar pessoas até que nem fazem parte aqui do Legislativo, tá bom? Vamos fazer assim, quer ver? Aqui você tem presidente da República, tá? Vice-presidente da República, vou fazer menorzinho para caber aqui, ó. Presidente da República, vice-presidente da República e senador da República. Qual que é a idade? A idade mínima aqui, 35 anos. 35 anos. Para deputado, seja deputado federal, deputado estadual, qual que é a idade? 21 anos. Mas antes dos 21 anos, tem o governador aqui que é 30 anos. Tá? Vou colocar o governador aqui primeiro. Governador, 30 anos. Aí vem agora o deputado. Tá? Deputado, prefeito e o juiz de paz. Qual que é a idade? 21 anos. 21 anos. Professor, tanto deputado estadual quanto deputado federal? Sim. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Toda vez que vocês lerem na Constituição, se aparecer somente deputado, está referindo ao deputado federal. Tá bom? Se for referir ao deputado estadual, vai vir deputado estadual. Toda vez que você ler na Constituição lei, se vier só lei, é lei ordinária. Se for lei complementar, o legislador fez questão de dizer lei complementar. Se leu apenas lei, é lei ordinária. Tá bom? E o vereador, qual que é a idade mínima dele? Vereador, 18 anos. Vereador, 18 anos. Agora, não faz parte aqui nem do executivo aqui, faz parte do executivo, mas ele não é eleito. É o ministro de Estado, 21 anos também, tá bom? Então, o ministro de Estado, está lá no artigo 79 da Constituição, a idade mínima para ser ministro de Estado é 21 anos. Professor, o ministro de Estado é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Sim. Ele não faz concurso, Não é eleito, não tem que pedir voto, não. Ele, na verdade, ele é apadrinhado. Ele tem que ter conhecimento específico da área que ele atua? Não precisa. A Constituição não exige isso. Então, para você ser
o ministro da Fazenda, você tem que ter conhecimento em economia? Não, não precisa. Precisa ser o ministro da Cultura. Você precisa ser uma pessoa, né, espera-se pelo menos que seja pelo menos uma pessoa ali que leia. Vocês acham que o Lula ser ministro da Cultura seria uma boa opção? Bom, todo respeito ao Lula, mas eu acho que não seria a melhor opção. Mas e se a Dilma Rousseff, na época que ela era presidenta, e ela tentou nomear o Lula, né, lá de um dos ministérios, e se ela quisesse nomeá-lo, tá, para ministro da Cultura, poderia? Poderia, não tem impedimento não. Ele é acima de 21 anos? Sim, tá? Ele tem reputação ilibada? Tem. O que é reputação ilibada? É aquela que não tem uma condenação criminal com trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Professor, o Lula vai poder ser candidato em 2018? Olha, ele foi condenado em primeira instância. Se ele for até o momento da eleição, o momento dele fazer o registro, se até lá não tiver condenação em segundo grau, ele pode se candidatar. Ah, mas se tiver condenação em segundo grau, TRF, condenado, aí não. Aí condenação em segundo grau, né, nesse caso aí do Lula que nós estamos falando, seria o Tribunal Regional Federal, impede da pessoa, a pessoa automaticamente torna-se ficha suja, tá bom? Ah, mas fulano tal foi condenado a 100 anos, mas não, só na primeira instância, tá bom? Ele é ficha limpa, pode se candidatar, tá bom? Agora, foi condenado na segunda instância, aí é ficha suja, aí não pode se candidatar. Tá claro isso? Bom, muito bem. Ponto número 7, esse, não foi? Número 8, funcionamento do Poder Legislativo. Agora é o 9, então? Agora é 8 ou 9? 9. Funcionamento do Legislativo. Funcionamento do Poder Legislativo. Olha que interessante. Eu falei para vocês que o seguinte, que os poderes eles são autônomos, eles são harmônicos e eles são o quê? Independentes. Lembra disso? Agora, como que se dá esse funcionamento? Tá? Esse funcionamento, você precisa saber pelo menos 3 coisas. Como é a legislatura? Então, 9.1, coloca assim, legislatura. Qual o prazo de uma legislatura? Quantos anos? 4 anos. Uma legislatura é um período que é um lapso temporal de início e término dos trabalhos, um lapso de 4 anos. 4 anos de início e término dos trabalhos. Tá? Professor, um senador, ele é eleito, o mandato dele é de 8 anos. Significa que a legislatura dele é maior? Não. Ele é eleito para 2 legislaturas. Então, a legislatura, tanto para o vereador, para o senador, para o presidente, para o vice-presidente, para o deputado estadual, federal, ou seja, e no município, tudo é a mesma coisa. Tudo 4 anos. Detalhe é que o senador é eleito para 2 legislaturas. Primeira legislatura, depois segunda legislatura. Então é correto dizer que o mandato do senador é de 8 anos? Correto. É correto dizer que ele é eleito por 2 legislaturas? É correto. Agora preste atenção. Tem uma aluna minha da UAB que ela fez uma prova e ela faltou, na verdade, 1/10 para ser aprovado. E essa alternativa, se ela tivesse respondido certo, teria valido 3/10. Olha o que acontece. Perguntava lá, dizia lá que
O Senado Federal, ele é renovado de 4 em 4 anos. O que ela associou? Falou, peraí, o Senado Federal, ele é renovado de 4 em 4 anos. Mas o mandato do senador é de 8 anos, então não. Então só a cada 8 anos. Não, está errado. Por que está errado? A cada 4 anos o Senado é renovado. Num momento é renovado com 1/3, no outro momento é renovado com o quê? Com 2/3. Numa eleição elege-se apenas um senador, na outra eleição elege-se o quê? 2 senadores por estado. Certo? De forma que a renovação do Senado se dá de 4 em 4 anos. Tá bom? Sendo, então, a legislatura dele, 4 anos, eleito para 2 legislaturas. 9.2. Sessão legislativa. Sessão legislativa. Tá? Aqui nós estamos falando de sessão legislativa, que é um lapso anual. Nós não estamos falando somente de sessão. A sessão em si, quando vier na prova só sessão, tá? Significa aquela sessão, aquele dia de trabalho. A sessão legislativa é o lapso que de 1 ano. 1 ano. Começa em 2 de fevereiro, e vai até o quê? 22 de dezembro. Então, sessão legislativa é o lapso temporal de 1 ano, inicia-se os trabalhos no dia 2 de fevereiro, encerra-se no dia 22 de dezembro. Professor, mas não é muito correto dizer 1 ano. É verdade, não é muito correto não, porque não dá exatamente 1 ano. Mas é o ano que a gente fala, o ano ali letivo, tá bom? Porque nós temos o período de férias. E nós temos aqui o período legislativo, 9.3. Período legislativo. O período, vocês lembram da faculdade. Um período legislativo. Um período na faculdade, um semestre, 6 meses. Não é isso? Os trabalhos iniciam, primeiro período legislativo, inicia-se em 2 de fevereiro, vai até o quê? 17 de julho, 17/7. O segundo período legislativo inicia-se em 1º de agosto, 1º de 8, a o quê? A 22 de dezembro. A 22 de dezembro. Tá claro isso? Então, uma legislatura, 4 anos. Um período legislativo, para a prova de vocês, vocês podem colocar 1 ano. Não é tecnicamente correto 1 ano de dispensar, porque tem um período de férias. Período legislativo, 6 meses, também não é tecnicamente, mas pode colocar. Inicia os seus trabalhos no dia 2 de fevereiro até 17, tá? De julho, e depois 1º de agosto a 22 aí de dezembro. Esse que é aí o nosso período legislativo. Agora, cada sessão em si, são os trabalhos, sessão sozinha, os trabalhos ali na casa naquele dia. É importante o seguinte, o funcionamento da casa, eu vou dar como exemplo aqui o funcionamento da casa no âmbito federal, a casa precisa sempre obedecer um quórum. Para abrir uma sessão, são os trabalhos do dia, para abrir aquela sessão, é necessário de um quórum mínimo. Não é maioria absoluta. Maioria absoluta é só para deliberação, que nós vamos falar. É necessário um quórum mínimo. Qual que é o quórum? Na Câmara dos Deputados, para abrir os trabalhos, é necessário, no mínimo, 10% dos senadores. Então, abertura dos trabalhos. Você coloca assim, tá? Quórum, tá? Para abertura
dos trabalhos. Esse quórum na Câmara dos Deputados é de 10%. No Senado Federal, regimento interno diz 5%. Se a Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, tem que ter no mínimo quantos deputados para iniciar o trabalho lá? No mínimo 51 ou 52? 52, muito bem. No mínimo 52 deputados. Se o Senado Federal é composto de 81 senadores, 5%. Tem que ter no mínimo quantos, então? No mínimo 26? Não, 5%. 5% de 81. Se fosse 10%, daria 9. 5% dá o quê? 5. Você tem que ter no mínimo o quê? 5 senadores. Agora, e para qual quórum para você deliberar? Deliberar é votar qualquer trabalho. Tá bom? Que vocês verão depois comigo que o processo legislativo ele é constituído de 6 fases. Tá? Uma de suas fases é a votação. Beleza? Para você votar qualquer projeto de lei, você tem que ter, tanto na Câmara ou no Senado, você tem que ter um quórum de quê? Maioria absoluta. Qual o nome que dá isso? Quórum de deliberação. Então, coloca assim, quórum para deliberação. Qual que é o quórum para deliberação? Maioria o quê? Absoluta. Professor, mas eu sei que lá na uma lei ordinária, se você for aprovar uma lei ordinária, precisa da maioria simples. Não estou entendendo esse negócio dessa maioria absoluta. Maioria absoluta, pessoal, é a maioria dos representantes, é o primeiro número inteiro acima da metade da casa. Ou seja, aquela casa, para ela deliberar, para ela votar qualquer coisa, tem que ter maioria absoluta. Vocês viram aí recentemente a tentativa da oposição para tentar, digamos, não colocar em votação, né, essa autorização para o Supremo Tribunal Federal julgar, para o Supremo Tribunal Federal julgar o presidente da República num crime comum. Vocês viram isso aí? O que acontece? A oposição, né, não registrava a presença, para quê? Para não atender esse mínimo aqui de que a maioria absoluta. Para quê? Para deliberar. Então, olha que interessante. A Câmara dos Deputados, qual que é a maioria absoluta dela, então? Para deliberar qualquer coisa, tem que ter no mínimo quanto? No mínimo 257 o quê? Deputados. Vocês estão me entendendo? Nós não estamos falando para aprovar lei aqui, não. Nós estamos falando para deliberar. Beleza? Senado Federal, maioria absoluta. Qual que é a maioria absoluta de 81? 41 senadores. Professor, então qualquer votação tem que ter necessariamente esse quórum mínimo para votar qualquer coisa? Tem que ter no mínimo esse quórum, tá? Agora, e para aprovar uma lei ordinária ou para aprovar uma lei complementar, qual que é a diferença lá da maioria simples da maioria absoluta? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um outro gráfico. Professor, mas outro gráfico? Sim, outro gráfico.
Vocês vão fazer esse gráfico da seguinte forma. Vocês vão colocar assim, presentes, tá? Aqui, vocês vão colocar assim, maioria simples, e aqui, vocês vão colocar assim, maioria absoluta. Então, vamos imaginar aqui a Câmara dos Deputados, pode ser? Vamos imaginar que esse gráfico aqui, nós estamos falando aqui da Câmara dos Deputados. Vamos imaginar que tenha 300 parlamentares presentes naquele dia. Atingiu a maioria absoluta para deliberação? Atingiu. Precisa, no mínimo, 257. Para aprovar uma lei, por exemplo, uma lei ordinária, precisa da maioria simples. Então, é necessário, no mínimo, quanto? Maioria simples é primeiro número inteiro acima da metade dos presentes. Primeiro número inteiro acima da metade dos presentes? Não é metade mais um, professor? Eu aprendi, foi sim. Pois é. O que você está falando, metade mais um, não está errado, não. Você tem metade, mas pensa. Olha só. Por que é que eu falo primeiro número inteiro acima da metade dos presentes? Que vai dar, nesse caso, 151. Pelo seguinte, se é metade mais um, aqui daria certo. Metade, 150. Mais um, 151, certo? Muito bem. Mas vamos imaginar o número de 81. Vamos imaginar no Senado Federal. Qual que é metade de 81? 40,5. Mais um, 41,5. Ué, então o senador vai ser só a metade? Não tem jeito. Tudo bem? Então, por isso que maioria simples é o primeiro número inteiro acima da metade dos presentes. Se estão presentes 300, maioria simples, 151. Tudo bem? No dia a dia, vocês podem falar metade mais um dos presentes, mas eu não posso escrever nos meus livros metade mais um, senão os outros autores vão me criticar. Entendeu? Então, o primeiro número inteiro acima da metade. Agora, a maioria absoluta é o primeiro número inteiro acima da metade da casa. A casa tem quantos? 257. Então, qual que é o primeiro número inteiro acima da metade? Ó, tem 257. A casa tem 513. Qual o primeiro número inteiro acima da metade da casa? 257. Professor, dá mais exemplo, então. Dá um exemplo. Vamos imaginar que na casa, naquele dia, tenha 400 parlamentares. Qual que é a maioria simples? Qual a maioria simples? 201. Qual que é a maioria absoluta? Os mesmos 257. Professor, estou gostando. Parece que um professor de lógica que veio aqui, estava ensinando uns negócios aqui, pelo visto a maioria absoluta vai ser sempre o mesmo. É isso mesmo. Então, vamos continuar. Vamos pensar agora que naquele dia tenha 500 parlamentares presentes na casa. Pode deliberar? Pode. Atingiu a maioria absoluta. Se tem 500 na casa, qual que é a maioria simples? 251. Professor, tem que pegar a calculadora. Não precisa de pegar a calculadora. 251. Agora, qual que é a maioria absoluta? Isso é moleza. 257. Isso aqui é 257. E vamos imaginar, então, que esteja presente naquele dia os 513. Os 513 parlamentares. Se estão presentes 513, qual que é a maioria simples? 257. Qual a maioria absoluta? 257. Professor, nesse caso coincidiu. A maioria simples e a maioria absoluta é a mesma. Sim. Se estiver presente todos os membros da casa, a maioria simples e a maioria absoluta
serão iguais. Está claro isso? Então, o que você pode concluir? Questão da lógica lá, professor de vocês que, né, é um professor muito bom, eu conheço ele, já dá aula de lógica há muitos anos. O que você conclui? Você conclui que o seguinte, que a maioria simples vai ser sempre igual, tá? A maioria ser sempre igual ou menor que a maioria absoluta. Repetindo, maioria simples, primeiro número inteiro acima da metade dos presentes. Maioria absoluta, primeiro número inteiro acima da metade da casa toda. Tudo bem? A casa toda é primeiro número inteiro acima da metade da casa, maioria absoluta. Para você aprovar uma lei complementar, você precisa que maioria absoluta. Para aprovar uma lei ordinária, você precisa que maioria simples. Professor, mas me explica uma coisa aqui. Lá tanto na Câmara dos Deputados, quanto no município, os vereadores, na Assembleia Legislativa, os parlamentares têm 3 opções de voto. 3. Eles podem votar sim, pode votar não e pode o quê? Abster. Certo? Vota sim, a favor. Vota não, contra. Eu me abstenho. Então vamos pensar a seguinte coisa. Vamos imaginar que na Câmara dos Deputados foi proposto um projeto de lei ordinária, certo? E naquele dia, 300 parlamentares estavam presentes. 299 se absteram. Você pode votar sim, você pode votar não, e você pode o quê? Se abster. Um parlamentar votou sim. A lei foi aprovada ou não? Foi aprovada. Ué, professor, mas foi aprovada com um voto só. Foi aprovada com um voto só. A lei o quê? Foi aprovada. Atingiu maioria simples. Vou repetir um exemplo, tá? Já tá tarde, vocês estão... tô vendo que tem gente que agora que ele alertou, falou, pô, um voto. Tem 300 parlamentares na casa. Foi apresentado um projeto de lei ordinária. Desses 300, 299 se absteram. Porque você pode votar sim a favor, não contra, né? E você pode se abster. 299 se absteram. Um votou sim, o projeto foi aprovado. E se fosse o contrário? Se fosse 151 votou não. O que acontece? Aquele projeto que foi rejeitado. Tá? Isso só se aplica quando a lei exige maioria simples. Porque a maioria simples é o primeiro número inteiro acima da metade dos presentes. Se os outros todos se absteram, tá? Significa que a maioria ganhou. Porque houve o quórum. E aqui atingiu, foi aprovado. Vamos pensar a seguinte coisa. Olha aqui, para vocês falarem, isso é impossível, 299 se abster. É basicamente impossível mesmo. Mas vamos pensar num município pequeno. Num município pequeno. Como é que chama o município? Não vamos dar exemplo mesmo? Município pequenininho. Martinho Campos, isso. Martinho Campos, tá? É quase que um povoado. Entendeu? Lá, na verdade, tem um mínimo de vereadores. Quantos vereadores tem mesmo? O mínimo? 9. No mínimo 9, no máximo quanto mesmo? Vocês anotaram? Ah lá, o pessoal está consultando. 55. Professor, mas até que ainda tem bastante, tem. Pessoal lá, o vereador lá, ele o quê? Ele conserta a bicicleta durante a semana toda, tá bom? A reunião, na verdade, é uma vez só na semana, toda sexta-feira à tarde. Não, ele não dá aula não.
tá? Trabalha na fazenda tirando leite, tá? Então são pessoas simples, não tem a mínima ideia do que é Constituição e tal, né? Resultado disso, 9 vereadores. Naquele dia, vamos imaginar que estejam presentes só 4 vereadores. Pode deliberar? Pode? Atingiu a maioria absoluta? Qual que é a maioria absoluta nesse caso, da casa? Só 5. Não, maioria absoluta para deliberar. Isso que eu dei o exemplo para vocês, quórum de deliberação, isso serve no âmbito do Estado, município, Distrito Federal, União, tudo. Então precisa ter no mínimo 5. 5 vereadores têm que estar presentes naquele dia. Beleza. Foi, então, pessoal, vamos votar. Só tem nós 5 e tal, vamos votar. O que é que nós vamos votar? Uma lei ordinária. Beleza. Dos 5, tá? Dos 5, 4 se absteram. 1 votou sim. Lei foi aprovada. Beleza? Dos 5, 2 votaram não. 3 votaram sim. Foi aprovado. Agora, no caso da lei complementar, que exige maioria absoluta, aí não. Aí exige-se maioria absoluta da casa. Então, nenhuma lei aqui, se for lei complementar, será aprovada com menos de 5 votos. Sim. Não tem como. No caso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu falei para vocês que, já estava escrevendo 41 aqui, eu falei para vocês que são 41, certo? Maioria absoluta, 21. Se for uma lei complementar, nenhuma lei complementar será aprovada com quórum inferior a 21 votos. Professor, mas olha, se coloca em votação um projeto de lei complementar com quórum naquele dia, vamos imaginar de 30 parlamentares, de 30 para atingir 21, professor, vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais. Mas isso são as manobras que os presidentes das casas utilizam. Tá claro isso? Às vezes coloca em votação, né, uma matéria que ele não quer que passe, tá? Com o objetivo de exatamente ali para poder rejeitar, para que aquela matéria seja rejeitada. E sendo rejeitado, automaticamente será o quê? Será arquivado. Apesar que pode haver também rejeição, né, nas comissões. Tá? Agora, vocês vão ver o seguinte também, que o processo eleitoral, tá, em qualquer que seja o âmbito, seja na União, nos estados, do município, ele não pode ferir, aquele projeto de lei nunca pode ferir a Constituição. A Constituição, ela é a norma suprema, ela está acima de tudo. Olha só, vou fazer um desenho aqui para vocês, para ilustrar isso aqui. Pense na seguinte coisa, quando vocês faziam o ensino médio, havia um sistema chamado sistema heliocêntrico, que vocês aprenderam. Só que no centro havia o Sol. Na periferia havia o quê? Os planetas. Não é isso? Nós estamos utilizando esse mesmo sistema heliocêntrico aqui, de Galileu Galilei. Para quê? Galileu Galilei ou Nicolau Copérnico, não sei. Acho que é Nicolau Copérnico, né? Para dizer diferente. Só que aqui, em vez de ser o Sol no centro, o que está no centro? A Constituição Federal. E o que está na periferia? Os demais ramos do direito. O direito administrativo, o direito civil, o direito penal, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Processo Civil, o Código Eleitoral, o Código Tributário. Vocês estão vendo? Né? A legislação Código Eleitoral.
eles estão na periferia, ou seja, eles têm, na verdade, que obedecer à Constituição. Por quê? Porque eles estão sujeitos a um vício, tanto formal, que eu explico para vocês o que é, quanto um vício que material, um vício de matéria. O que é o vício formal? É o vício no processo de elaboração, tá bom? Ou seja, às vezes, né, a iniciativa ali não era uma iniciativa privativa, mas foi um deputado que apresentou, entendeu? Não foi aquele responsável, aquele legitimado ativo responsável. Lá no artigo 61, parágrafo 1º mesmo, tem algumas matérias que são de iniciativa privativa do presidente da República. Lá no 128 da Constituição, parágrafo 5º, tem algumas matérias que são de iniciativa do PGR, Procurador-Geral da República. E às vezes um outro parlamentar que apresentou. Entendeu? Então, nesse caso, há um vício que formal, um vício na forma, um vício na elaboração. Certo? Agora, existem vícios também de matéria. Pensa a seguinte situação: você vai aprovar uma lei, alguém propõe um projeto de lei, isso que eu vou dar um exemplo para você se é verdade. Tem um parlamentar uma vez que propôs um projeto de lei para que cada criança da idade escolar no Brasil recebesse uma arma. Recebesse uma arma de fogo, junto com o material escolar, junto com, ao receber lá o caderno, o aluno ia receber o caderno, né? O lápis, a borracha, a caneta, talvez ainda não, e uma arma de fogo. Por quê? Porque, segundo ele, os bandidos estão armados. Se os bandidos estão armados, a pessoa desde criança precisa de aprender a usar arma, porque se ele está armado, jamais o bandido vai mexer com ele. Agora pense isso, pelo que vocês viram nos últimos dias aí, matança de criança, né, gente tocando fogo em creches. Vocês acham que isso é possível? Não é possível. Isso, vou dar outros exemplos. Vamos imaginar que alguém apresente um projeto de lei instituindo a pena de morte no Brasil, o trabalho escravo, dizendo, olha, todo mundo, tá, que frequentar o aprovário na data tal a tal, tá, se não for aprovado, tornará escravo. Isso é possível? Não, está ferindo a Constituição. Isso é um vício de matéria, há uma inconstitucionalidade material. Vocês estão entendendo isso? Então, os projetos de lei, eles têm que passar inicialmente, assim que se apresenta o projeto de lei, que se dá da seguinte forma. E aí nós vamos aqui para as atribuições do Congresso Nacional. Vamos imaginar que o projeto seja de iniciativa de um parlamentar sozinho, um vereador, por exemplo, ou um deputado federal, um deputado estadual. Ele vai apresentar aquele projeto, ele vai fazer o projeto, né? Existe, na verdade, um corpo técnico responsável por melhorar aquele projeto, mas mesmo que ele faça sozinho mesmo, né, não procure assessoria jurídica, ele apresentou o projeto. Esse projeto, ele é protocolado onde? Ele é protocolado junto lá, né, à secretaria daquela casa. Ao receber aquele projeto, ele recebe um número naquela casa. Todo projeto de lei recebe um número. Ah, professor, no caso nosso, no caso do Congresso Nacional bicameral, ele recebe um número na Câmara dos Deputados. Quando ele vai para o Senado Federal, ele vai receber outro número. Ah, mas é o mesmo projeto. É o mesmo projeto, mas são casos diferentes. Os números são diferentes. Então, vamos voltar aqui. Ele recebeu o projeto de lei, esse projeto recebe um número, e ele é enviado para quê? É enviado para uma comissão. Essa comissão, dando como exemplo no âmbito federal, essa comissão, você tem algumas comissões. Você tem a Comissão de Constituição e Justiça, todo mundo chama de CCJ, né? E nós temos também as comissões temáticas. São as comissões responsáveis pelos trabalhos
tá? Então, se você tem uma lei que envolve, suponhamos, direitos humanos, você tem uma comissão de direitos humanos. Você tem uma lei que envolve direito ambiental, você tem a comissão que estuda isso aí, comissão de direito ambiental. Ah, professor, no município também tem? No município também tem. Ah, se a lei for de direito do consumidor, tem comissão? Tem comissão também. Entendeu? Resultado disso. Então, esse projeto, depois de receber o número, ele é encaminhado para a comissão. Nas comissões, se discute a viabilidade ou não daquele projeto. Muitas das vezes, aquele projeto, ele recebe um parecer para quê? Para rejeição. Por quê? Porque é absurdo, às vezes. Às vezes vai criar às vezes tem um vício de iniciativa, tem um vício formal, não atingiu o quórum, tem um vício de matéria, tá? Às vezes aquilo não é competência, por exemplo, nós temos lá dos artigos 21 e seguintes, nós temos as chamadas repartições de competência. O município, se for um projeto municipal, o município não pode ir legislando assim, você tem que ver se aquilo é matéria do município ou não. O município pode legislar, por exemplo, uma lei tratando de direito civil, direito penal, direito processual? Não pode, né? E a todo momento agora vai falar isso para o vereador. Ele não sabe disso. Não está sabendo disso não. Ah, quero instituir aí um crime um crime tal aí, agora vai ser crime hediondo, se acontecer isso. Ou seja, ele não está sabendo disso. Há um vício, né? Há um vício formal nesse caso. Bom, por quê? Porque a iniciativa ali, ou seja, o município não pode legislar sobre aquela matéria, tá bom? Mas tudo isso aí nós vamos o quê? Nós vamos se atentar, tá bom? Qual o número agora? 10, atribuições do Congresso Nacional, artigo 48. Atribuições do Congresso Nacional, número 10. Número 10, atribuições do Congresso Nacional. Se vocês abrirem o artigo 48 da Constituição, e eu vou abrir aqui a minha, tá? E eu disse para vocês que toda aula, você que tem em casa aí, tá bom? Abra do lado aí a Constituição Federal, tá bom? Deixa de olhar o Facebook aí, pode olhar a Constituição. E mais, pode ler a Constituição, tá? A cada WhatsApp que você mandar, você vai ler um artigo da Constituição. Se você mandar 10 WhatsApp, 10 artigos da Constituição. O mesmo vale para vocês também. Vocês acham que a pessoa vai e não vai ler muitos artigos? Vai ler muitos artigos. Se consultar também alguém mandar para você, tem que ler um artigo também. Tá claro isso? Muito bem, lá no artigo 48, trata lá das atribuições do Congresso Nacional. Tá? O artigo 48. Eu quero que vocês se atentem no artigo 48 nos seguintes incisos. Vocês vão se atentar nos incisos 9, pode anotar aí. Incisos 9, 10, 48, incisos 9, 10, 11, 14 e 15. Tá bom? Eu não sei assim se tem alguém entre vocês que nunca estudou direito, assim, né? A legislação nunca consultou, mas se tiver alguém, a legislação ela se dá da seguinte forma: nós temos os artigos, né? Sempre numerado dessa forma. Toda vez o artigo ele é abreviado. Na hora da prova de você fazer uma redação, você pode, desde que você cite o artigo, você pode abreviar. Você não precisa escrever por extenso, tá bom? Mas o artigo também, ele é composto,
muitas vezes, né, esses artigos são compostos de parágrafos. Parágrafos, esse símbolo aqui, ó. Bom, parágrafo, ó. Se você for representar 2 parágrafos, você coloca um ao lado do outro. Se for parágrafo único, você sempre, parágrafo, tem que escrever por extenso. Parágrafo único. Beleza? Mas esse artigo ou esses parágrafos, eles são compostos de incisos. Inciso 1, inciso 2, né? Inciso 3, tá vendo? Inciso 9, inciso 10, sempre algarismo romano. Os artigos, eles são até o 9º em números cardinais. Cardinais não, ordinais. Do 10 e seguinte, você pronuncia sempre em números o quê? Ordinais. Não, é isso mesmo? Ou estou confundindo? Primeiramente, ó, números cardinais, já entra até em matemática. Então, números cardinais, deixa eu lembrar aqui. Números cardinais e números ordinais. Não sei por que eu estou falando isso, gente. Tá? Números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até o 9º, não é isso? E números cardinais, 1, 2, 3, 4. Os artigos, você até o 9º, números ordinais. Do 9º em seguinte, números o quê? Cardinais. Isso é lá da 5ª série, beleza? E você também, além dos incisos, tá? Além dos incisos, então aqui, você tem aqui os incisos. Além dos incisos, beleza? Incisos. Você tem também o que? As alíneas. As alíneas são sempre representadas por letras, sempre minúsculas. A, B, C, D, são chamadas de alíneas. Ah, conheço ela. Tem uma parente que chama Aline. Não. Tem uma que chama Aline. Não Aline, tá bom? Volta aqui, gente. Lá no artigo 48. 48 diz assim, olha, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, lá o inciso 9 diz, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e dos Territórios e da Organização Judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Olha que interessante. Nós temos o Ministério Público, pode apagar, né? Todo mundo entendeu o artigo, parágrafos, incisos e alíneas. Nós temos o seguinte coisa, nós temos o Ministério Público, nós temos 2 Ministérios Públicos. Nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União é dividido em 4 ramos. Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do DFT. Estou entendendo, se eu sou Ministério Público da União, é dividido em 4 ramos, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do DFT, Distrito Federal e Territórios. E o Ministério Público dos Estados, nós temos aqui, tá, 26 Ministérios Públicos. Um Ministério Público em cada estado, tá bom? Esses aqui são os Ministérios Públicos estaduais. Quem é o chefe de todo o Ministério Público? É o Procurador-Geral de quê? Da República. Hoje é uma mulher chamada Raquel Dodge, tá bom? Pela primeira vez, uma mulher, tá bom? Primeira vez eles deram uma loucura dessa, colocaram uma mulher na frente do Ministério Público. Brincadeira, viu? Que a mulher tenha ocupado, avançado aí o espaço, tal. Até recentemente, nunca tinha colocado uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Era só homem. Mas sabe por que isso? Porque não é através de concurso público. Porque se fosse concurso público,
As mulheres estavam lá há muitos anos e a maioria absoluta lá, tá bom? Mulheres passam muito mais concurso que os homens. Aqui mesmo no presencial, tem poucos homens, olha aí. Muito mais mulheres, beleza? Em qualquer lugar que a gente vai, é assim. Em termos de educação, tá? Sempre maior, né? Vamos. Ah, tá. Entendi. Voltando aqui o inciso 9 aqui. Então, a organização administrativa, judiciária do Ministério Público, a Defensoria Pública da União. Nós temos Defensoria Pública da União, nós temos defensorias públicas, né, nos estados, tá bom? Nós temos a Organização Judiciária do Ministério Público e a Organização Judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Quem é competente, então, isso é competência, na verdade, é atribuição aí do Congresso Nacional. O inciso 10 diz assim: criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado e estabelecido no 84, inciso 6, a linha B, que diz o seguinte, que essa extinção do cargo aqui é só quando estiver vago, tá bom? Então, a criação, a transformação e extinção de cargos, emprego ou função, quando vago, né, é atribuição aqui do Congresso Nacional, tá bom? O inciso 11 diz assim: criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Para você criar ou para você extinguir um órgão, você precisa de lei. Tá claro isso? Para você criar ou para você extinguir um órgão, você precisa de lei. Se você abrir a Constituição no 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, artigo 60, deixa eu ver se eu falei isso certinho, 61, parágrafo 1º, 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, diz assim, olha, criação e extinção de ministérios e órgãos públicos, né, observado 84, inciso 6, que depende de lei. Isso aqui, na verdade, todos esses dispositivos do 61, parágrafo 1º, inciso 2, é de iniciativa privativa do presidente da República. Só. Autarquias e fundações. Autarquias e fundações não são órgãos. A autarquia e a fundação precisa de lei específica. Está lá no artigo 37, inciso 19. Bom, a lei específica que vai criar. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista é a autorização. Então, autarquias e fundações públicas, lei específica criando. Tá bom? Já vou falar. Lei específica criando. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista, você tem que ter uma lei específica também, mas o que? Autorizando. Tanto a criação quanto a extinção, você precisa de lei. Tá claro? Para criar e para extinguir. Agora, volte lá no artigo, tá? Mas isso aqui, pessoal, a professora Tatiana vai explicar para vocês, viu? O que é autarquia, o que é fundação pública, empresa pública, ela vai trabalhar isso aí com vocês, beleza? No 48, inciso 14, fala que é atribuição do Congresso Nacional criar moeda, né? Seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal, tá? Criação de moeda, competência de quem? Congresso Nacional, beleza? Atribuição do Congresso. No inciso 15 diz,
fixação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem tem competência para apresentar um projeto de lei para poder definir o subsídio para aumentar, porque para diminuir não pode, tá bom? Nunca pode o agente público, isso não é só uma garantia da magistratura não, tá bom? Não pode o quê? Ter redução, tá, dos subsídios. Então você pode ter projeto de lei para aumentar. Agora, no âmbito da magistratura, que é o exemplo que está dando aqui, fixação do subsídio dos ministros do Supremo, e a gente diz sempre subsídio, não diz subsídio, tá? Dizer subsídio é o mesmo que dizer absurdo. Você diz absurdo? Você diz absurdo, não é isso? O professor Ricardo Herce, certa vez falou, né? Falou, ó, você dizer subsídio é o mesmo que dizer absurdo. Tá bom? Então é subsídio. Subsídio do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O teto do funcionalismo público. A iniciativa, quem vai apresentar? Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 93. Tem que apresentar onde? No Congresso Nacional. Congresso Nacional que vai, então, deliberar sobre aquele, né, sobre aquele projeto. Tá bom? Em função do subsídio, né, ou dos subsídios, que vai se definir também os subsídios dos ministros do STJ, dos desembargadores, dos estados, dos juízes estaduais, tá bom? Mas isso aí está lá no artigo 37, inciso 9, da Constituição, que depois Tatiana vai trabalhar aí com vocês, tá bom? O artigo 49 vai falar, eu quero que vocês olhem isso em casa, vai falar sobre lá a competência exclusiva do Congresso Nacional. Então anota assim, número 11, competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí eu quero que vocês anotem os seguintes incisos. Está lá no artigo 49, tá bom? Eu quero que vocês anotem os incisos 1, 49, incisos 1, 2, 3, são aqueles que têm incidência em prova, tá bom? Inciso 1, 2, 3, inciso 9, o inciso 15, são esses aí, tá bom? Que eu quero que vocês dêem uma atenção. Agora o seguinte, essa competência exclusiva do Congresso Nacional, ela é exercida através de qual instrumento? Vocês sabem qual instrumento? Qual espécie normativa? Vocês viram lá que as 7 espécies normativas que eu falei para vocês naquela hora que a gente fazia aquela pirâmide. Naquela pirâmide ali, eu falei para vocês que nós temos as emendas constitucionais, nós temos leis complementares, leis ordinárias, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Então, é o seguinte, olha que coisa interessante que vocês vão saber a partir de agora. O Congresso Nacional, a espécie normativa utilizada para exercer sua competência é o decreto legislativo. Tem que aparentar não. Gente. Tá? A espécie
Olha aqui, ó. O Congresso Nacional, a espécie normativa utilizada para exercer sua competência é o decreto legislativo. É aquele previsto lá no artigo 59, inciso 6 da Constituição. Toda vez que a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal for exercer a sua competência, ela exerce através de quê? De resolução ou resoluções. Está lá no 59, inciso 7 da Constituição. Está claro isso? Então, lá na frente, quando a gente for estudar o decreto legislativo, for estudar as resoluções, vocês precisam saber disso. Que o decreto legislativo, tá bom? É uma atribuição do Congresso Nacional. O Congresso Nacional exerce suas atribuições através do decreto legislativo. Já a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exercem lá a sua competência através de resoluções. É tanto que se vocês ir lá no 51, por exemplo, vocês podem depois ir lá no 51, tá? Fala lá assim: compete privativamente à Câmara dos Deputados. Essa competência da Câmara dos Deputados é exercida através de qual instrumento? Através da resolução. Se vocês irem no 52, diz assim: compete privativamente ao Senado Federal. 52. Então, o Senado Federal exerce sua competência através de resolução. Tá claro isso? Muito bem. E aí eu quero que vocês marquem para ler em casa, no 51, você que está aí nos assistindo, pode anotar, no 51, eu quero que vocês se atenham, mas se atenham muito ao inciso 1. Inciso 1. O que diz o inciso 1? E eu acredito que o inciso 1 vai estar em prova. Já vou adiantando. Pode anotar assim, artigo 51, inciso 1, prova. Está na prova de vocês. Diz o seguinte, já até comentei isso com vocês mais no início da aula. Diz sobre a autorização para quê? Para a Câmara dos Deputados, autorização, né, concedida pela Câmara dos Deputados, para julgar quem? Para julgar o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado. Qual que é o quórum mesmo que precisa para a Câmara dos Deputados autorizar? Quórum de quê? De 2? De 2/3. Professor, eu preciso saber quanto que é 2/3 da Câmara dos Deputados? Precisa. Quanto que é 2/3? 342, não é isso? Isso. Fazendo cálculo aqui na cabeça, viu? Brincadeira. Estou fazendo cálculo na cabeça não, tá bom? Já sei desses números. 2/3. 2/3 de 513, tá bom? Então, esse inciso 1 aí, pode notar aí, quem tiver com a Constituição do lado aí, pode anotar assim, prova do lado, ou se anota do caderno, pode anotar 51, inciso 1, prova, vai estar na prova. Agora eu pergunto para vocês, para a Assembleia Legislativa julgar o governador, precisa de autorização da Assembleia Legislativa? Para o STJ julgar o governador, precisa da autorização da Assembleia Legislativa? Precisa ou não? Cristiane, né? Cristiane, precisa ou não? Não precisa, gente. Isso vai estar na prova também. Sabe por que vai estar na prova? Porque isso é recente, isso é jurisprudência, sabe de quando? De maio desse ano. Até maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal sempre assegurava que havia necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para o STJ julgar o governador no crime comum.
Só que o STJ julgando um caso de um governador de Minas chamado Pimentel. O que acontece? O Supremo falou assim, não. O Supremo, STJ, falou não. Foi até o Supremo também falou, não precisa de autorização de quê? Da Assembleia Legislativa, tá bom? E eu pergunto para vocês, e o governador, eu dei um exemplo no crime comum, disse para vocês que quem julga é o STJ, sem precisar de autorização, tá bom? E no caso do prefeito, precisa de autorização da Câmara Municipal? Nunca precisou. Professor, eu sei que o presidente da República não pode ser preso, tá? Nem flagrante, sei que você vai trabalhar isso na próxima aula, nem flagrante, nem mesmo se o crime for inafiançável, não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso em uma espécie cautelar, tá? Mas e o governador? O governador pode? Pode. José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, foi preso assim, todo mundo assistiu. Prisão cautelar. Vou explicar o que é prisão cautelar depois. Foi preso cautelarmente, tá bom? E eu falei para vocês que o seguinte, que quem julga o governador, crime comum, é o STJ. E quem julga em crime de responsabilidade? E quem julga o prefeito no crime de responsabilidade? Vou contar vocês não, seus curiosos. Vocês vão pegar a apostila e vão ler. E mais, vocês acham que deputado federal, deputado estadual, o vereador aqui de Belo Horizonte, você acha que o vereador, ele comete um crime de responsabilidade? Será que o vereador comete? Na Câmara Municipal tem 41 lá. Vocês vão trabalhar junto com eles. Será que eles cometem crime de responsabilidade? Será que o Tiririca, o Romário, são parlamentares, um na Câmara, no outro no Senado, eles cometem crime de responsabilidade? Vão ler também, está escrito lá, na apostila. Está claro isso? E quem julga o prefeito? Prefeito atleticano? No crime comum e no crime de responsabilidade. Agora, e se ele cometer uma infração administrativa? Quem vai julgar ele? Uma infração administrativa. Professor, está lá no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, que você vai pegar a apostila, vai ler, tá bom? E na próxima aula nós vamos conversar sobre isso. Tá claro? Um abraço a todos vocês. Você que está nos assistindo aí, tá bom? Aí vem a internet. Agora você está dispensado. Bom, tá tarde já para fazer café. Pode dormir. Amanhã você faz um café no intervalo aí para vocês aí. Tá bom? Pessoal, um abraço a todos aí. Fique com Deus aí. Boa noite a todos.